Jesus realmente desceu ao inferno entre sua morte e ressurreição? Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Efésios, capítulo 4, versos 8 a 10. Para onde Jesus foi após morrer? Ele desceu ao inferno. Veja o que a Bíblia diz. Mas antes de respondermos essas perguntas, precisamos ponderar sobre algo. Afinal, por que Jesus precisou morrer para nos salvar do inferno? A fé cristã deixa bem claro que somos mais do que apenas criaturas físicas. Somos um amálgama do espiritual e do físico. A morte física e espiritual começaram com a queda, e desde então, cada criança nascida no mundo imediatamente inicia uma marcha em direção à morte física. Mas não só isso, nasce espiritualmente morta. Esta separação de Deus é o tema central da redenção proporcionada pelo sacrifício de Jesus. Nela, ele venceu a morte e providenciou o caminho para estarmos espiritualmente vivos novamente. Ele rasgou o véu da separação para que pudéssemos acessar Deus Pai e receber vida. Não há outro tópico que assombra mais a psique humana do que o da morte. E acompanhando isso, está a questão do que acontece depois que morremos. Como cristãos, encontramos as raízes da nossa crença na vida após a morte no conceito hebraico de Sheol. No Antigo Testamento, todas as almas iam para o Sheol após a morte, e ele ocupa dois lugares distintos dentro de suas fronteiras. Um é um lugar de tormento, e o outro é um lugar de descanso. No primeiro, os malfeitores são atormentados pelo fogo, enquanto no segundo, os recompensados são levados para o seio de Abraão, também chamado de paraíso. Foi para o seio ou paraíso de Abraão, para onde os santos do Antigo Testamento foram enviados. Lembre-se de que eles viviam sob o sistema sacrificial levítico, e o sangue animal fornecia uma cobertura para o pecado da pessoa. O Sheol era uma espécie de lugar de retenção, até que a expiação perfeita veio na forma de Jesus Cristo. Veja Gálatas capítulo 3, verso 16. Gálatas capítulo 4, versos 4 e 5. Gênesis capítulo 22, versos 17 e 18. À medida que o Novo Testamento se desenrola, observam-se as semelhanças entre o Hades grego e o Sheol hebraico. Na história de Jesus sobre o homem rico e Lázaro, em Lucas, capítulo 16, versos 19 a 31, descobrimos que no Hades, como no Sheol, existe um lugar de tormento, bem como um paraíso. O paraíso grego Elysium é trocado pelos autores bíblicos pelo seio de Abraão. Outras semelhanças notáveis, Sheol e Hades, estão ambos localizados sob a terra. Números capítulo 16, versos 30 a 33. Filipenses capítulo 2, verso 10. A palavra hebraica Sheol é geralmente traduzida para a palavra inferno, que é infeliz e enganosa. Além disso, no Novo Testamento descobrimos que a palavra grega Hades é frequentemente traduzida também pela palavra inferno. Mas nenhum destes lugares é inferno. E é aqui que começa o problema. Ao olhar para Apocalipse capítulo 20, verso 14, encontramos uma descrição dos eventos após o julgamento do trono branco. A morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é outro descritor do inferno. Se Sheol e Hades fossem o local do inferno, então este versículo não faria sentido. Contudo, há outra palavra usada pelos escritores do Novo Testamento que é traduzida como inferno e que ajudará a esclarecer esta questão. A palavra grega Gena descreve um lugar de punição eterna e se ajusta ao nosso conceito de inferno, assim como a descrição fornecida por Jesus. Mateus, capítulo 8, verso 12. Mateus, capítulo 25, verso 41. Marcos, capítulo 9, verso 43. Como descobriremos, o inferno não era o destino de Jesus, conforme declarado por muitos estudiosos, mas, na verdade, o Hades. O que a Bíblia diz sobre a descida de Jesus ao Hades? Existem várias referências bíblicas à descida de Jesus, e o próprio Jesus profetizou sobre isso em Mateus, capítulo 12,
verso 40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Existem 2 visões principais sobre este tópico. Uma é que Jesus desceu ao Hades, conforme, enquanto a outra nega que o evento ocorreu, e há nuances variadas de cada uma dessas opiniões. Para efeitos deste texto, assumiremos a posição anterior e mais bem acentuada. Devemos ter em mente desde o início que os primeiros pais da Igreja, Tertuliano, Hipólito, Orígenes, Clemente de Alexandria e Tomás de Aquino, todos concordaram que Jesus foi para o Hades conforme declarado no Credo. Além disso, os 2 grandes reformadores, João Calvino e Martinho Lutero, partilhavam a opinião dos pais da Igreja sobre este assunto. Lutero via a descida como uma parte do sofrimento de Cristo pelos pecados da humanidade, enquanto Calvino via como uma demonstração de Cristo suportando a agonia da separação de Deus. Orígenes, um dos teólogos mais influentes dos primeiros séculos, ofereceu a interpretação mais alegórica da descida de Jesus ao inferno. Ele via a descida como a expressão da abrangência da obra redentora de Cristo, alcançando todas as partes da criação, incluindo os mortos. Orígenes também acreditava que Jesus pregou aos espíritos em prisão, oferecendo-lhes a salvação. Hipólito, um importante teólogo e exegeta, também mencionou a descida de Jesus ao inferno. Ele interpretou este evento como a libertação dos justos do Antigo Testamento que aguardavam a vinda do Messias. Para Hipólito, a descida de Cristo ao inferno era uma demonstração do triunfo de Deus sobre a morte e o pecado. Em Efésios capítulo 4, versos 8 a 10, Paulo está descrevendo dons espirituais para a igreja em Éfeso e comenta o Salmo 68, verso 18. Ele infere do Salmo que antes da ascensão de Jesus, ele havia descido às partes mais baixas da terra, o que seria uma referência ao Hades. A resposta à pergunta, por que ele desceu ao Hades, foi inicialmente evasiva, mas lentamente começou a entrar em foco. Jesus estava em missão, e sua missão no Hades era basicamente tripla: pagamento, proclamação e emancipação. Quais foram os 3 estágios específicos da missão de Jesus no inferno? A primeira etapa de sua missão foi o pagamento. Ele desceu para fornecer reparações completas pela pena do nosso pecado. Gálatas, capítulo 4, verso 4. As Escrituras deixam claro que a penalidade pelo pecado é a morte. Jesus levou nossos pecados na cruz e morreu por nossos pecados. Romanos capítulo 6, verso 23. Tenha em mente que há uma grande diferença entre cometer o pecado e suportar o pecado, mas mesmo na prática, deve haver uma prestação de contas. João Calvino escreveu: se Cristo morresse apenas corporalmente, teria sido ineficaz. Não. Ao mesmo tempo, era conveniente que ele sofresse a severidade da vingança de Deus para apaziguar sua ira e satisfazer seu julgamento. Por esta razão, ele também deve lutar corpo a corpo com os exércitos do inferno e o pavor da morte eterna. A segunda parte de sua missão é encontrada nos versículos mais citados que fazem referência à descida de Jesus. 1 Pedro, capítulo 3, versos 18 a 20. Se você estudar essa passagem, descobrirá um resumo da obra de Cristo na terra. Ele sofreu pelos nossos pecados, foi morto e foi vivificado pelo Espírito. No versículo 19 encontramos: ele, Jesus, foi e pregou aos espíritos em prisão. Dentro da visão de que Jesus desceu ao Hades, há variações sobre o que ele pregou e para quem ele estava pregando. Um estudo de palavras revela que a palavra pregou, utilizada aqui, não é a palavra típica que encontramos nos escritos do Novo Testamento, significando compartilhar as boas novas ou evangelho. Essa palavra grega é evangelho. Em vez disso, o que encontramos nesta passagem é a palavra grega kerusso, que seria melhor traduzida, no contexto usado aqui, como proclamar. Agora, entenda que kerusso poderia ser usado para descrever alguém que prega o evangelho, mas seu uso predominante parece ser o de anunciar ou proclamar. Então, se deduzirmos que ele não estava pregando o evangelho,
o que ele estava anunciando ou proclamando, e novamente, para quem. Conclusão. Tal como os primeiros pais da Igreja, nós também podemos descansar no conhecimento de que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele desceu ao Hades, pagou o preço por nós, proclamou sua vitória sobre o inimigo e libertou os santos do Antigo Testamento. Além do mais, ele pegou as chaves do Hades e da morte. Ele derrotou tudo que nos manteria presos ao inimigo. Nosso futuro é certo. Quando escolhemos Cristo, o céu nos espera. Eu sou aquele que vive e estava morto, e eis que estou vivo para todo o sempre. Amém. E eu tenho as chaves do Hades e da morte. Apocalipse capítulo 1, verso 18.